Se ver o que acontecia ali no Brasil durante anos, a livraria Zé Olímpio, no Rio de Janeiro, foi o centro da vida intelectual. Não tanto a livraria, mas o escritório que tinha no fundo, onde os caras se reuniam depois que fechava a livraria e ficavam lá conversando. Ali, a gama inteira, o espectro ideológico inteiro, tinha lá conservador, integralista, fascista, nazista, comunista, liberal, tinha tudo. Né? E eles sabiam do que eles estavam falando. E eles sabiam qual era o ponto de divergência. Então, graças a isto, vamos dizer, dali, uma certa ordem da alma se espalhava pelo resto do país e as pessoas entendiam o que estava acontecendo, porra. Né? Eu estou lendo agora, com intervalo, porque tem outras coisas para ler, as memórias do Carlos Lacerda, o depoimento que ele deu para os meus colegas do Jornal da Tarde, o meu Kix, Cunha Júnior, né, na época, eram meus colegas de redação, eles fizeram um depoimento, um enorme depoimento. E você vê o que era a vida política no Brasil naquela época, assim, ela era inteiramente compreensível para todo mundo sabia do que se tratava. E, portanto, se posicionava lá de acordo com a sua cabeça. Mas hoje em dia não, a coisa se tornou incompreensível, tudo é segredo, é tudo mentira, meu Deus do céu, está tudo escondido. Ninguém sabe de coisa. Por exemplo, se você falar, o Hezbollah está aí no Brasil, fala, claro que está. Então, a atuação do Hezbollah é decisiva para o que está acontecendo. Isso sai nas manchetes todo dia? Nunca sai. Não pode discutir. Por quê? Entrou a fase da mentira, do banditismo, do crime, da mentira. Onde tem crime, tem mentira. E onde tem mentira, tem o quê? Tem loucura, meu Deus do céu, ninguém sabe o que está se passando. Eu não lembro quem disse essa frase. Olha, quando tudo fica confuso e ninguém entende nada, é porque alguém mentiu. O mundo não é tão incompreensível assim, a política não é tão incompreensível. Mas se os dados estão faltantes, ninguém entende nada e todo mundo começa a conjecturar coisa louca. Né? Então, o sumiço das informações fundamentais é o fator decisivo em toda a tragédia brasileira. E quem foi que sumiu com as informações fundamentais? Dois tipos de pessoas, intelectuais e jornalistas. Estes são os culpados de tudo. Intelectuais, aquele pessoal da esquerda que ficou traumatizado em 64 e decidiu tomar o poder por todos os meios possíveis e imagináveis. Esses começaram a mentir. Antônio Calado, né? Todo mundo. Não precisa dar nome de um por um. Né? Mas, se você ler, por exemplo, o que é o Quarup do Antônio Calado? É a apologia da teologia da libertação. O herói do Quarup é o futuro teólogo da libertação. Né? É o Frei Beto, é o Leonardo Boff, e é mostrado ali como se fosse um santo. Né? Isso era o catolicismo do Antônio Calado. Totalmente falso, totalmente fake. Né? E eles criaram toda esta cultura a partir de 64. Então, onde começou a guerrilha? Começou na literatura, gente. Houve romances sobre a guerrilha antes de existir guerrilha. O Quarup, inclusive. O livro do Carlos de Toconi, Pessacha, Travessia, também. Né? Então, o Coni nunca participou de uma guerrilha, nunca foi sequer do partido de esquerda, mas está lá a guerrilha antes dela acontecer. Então, aqueles livros eram apelos publicitários a uma reunificação das forças da esquerda em torno do ideal das guerrilhas, da OLAS, Organização Latino-Americana de Solidariedade, do Fidel Castro. Né? A partir daí, tudo que saísse desse cânone era inaceitável. E eles conseguiram, de fato, ocupar todos os espaços e banir o que quer que não fosse conveniente para eles. Então, virou uma mentira geral. Você só pode contar a história de acordo com o ponto de vista deste grupo minúsculo. Então, quando eles contam a história da ditadura, você tem a impressão que aquilo lá foi o nazismo, foi um terror geral. Né? Um terror geral, não acontecia nada. Né? Quantas pessoas foram para... Quantos presos políticos tem no Brasil? 2.000. Né? Cuba teve 100 mil, com uma população 16 vezes menor. Então, aí sim, começa a virar um problema público. Agora, 2.000 era um problema sério para um grupo pequeno. Esse grupo sofreu, sem dúvida. O resto da nação sofreu? Não, a vida de muita gente melhorou. Você tinha segurança nas ruas, né? Você podia andar de madrugada sem medo de ser assaltado ou morto. Então, para a população estava muito melhor, mas para aquele grupo estava ruim. Resultado, qual é a imagem que passou? A imagem popular? Não, a imagem deste grupo. Claro, os sofrimentos deles foram reais, era uma coisa horrível mesmo, mas só para eles.
Então, eles aproveitaram o seu próprio sofrimento para vencer, para ludibriar o sentimento de isolamento que eles tinham. Quer dizer, o isolamento do intelectual de esquerda foi um dos temas básicos da discussão interna na esquerda. Então, o Glauber Rocha se interessava muito por isso. O filme do Paulo César Saraceni, O Desafio, é sobre isso. O intelectual de esquerda isolado dentro do contexto, um contexto dominado pelos militares, essa coisa toda. O filme do Paulo Sérgio Persson, São Paulo S.A., é a mesmíssima coisa. Então, essa história tem que ser contada direito, gente. Quer dizer, isso não é a história do Brasil, isso é a história do seu grupo. E o resto? O que está acontecendo com o resto? O resto não existe. Então você vê que a raiz do desprezo que esse pessoal tem pelo povo brasileiro está ali. O povo brasileiro nos desprezou, agora nós vamos desprezá-lo. Porque nós somos os amigos do povo e eles não querem saber da gente. Eles ficam aplaudindo esses milicos. Olha que coisa injusta. Né? Eles ficam aplaudindo pelos milicos, os milicos estão dando comida para eles, porra. Os milicos estão fazendo a indústria funcionar, estão botando a economia em ordem. Então, alguma coisa pelo Brasil estão fazendo. Tá certo? Você veja, naquele filme sobre os guerrilheiros que eles fizeram, que tinha aquele ator Alan, como é que filme tirado do livro do Gabeira. Que é isso, companheiro? Você vê os guerrilheiros derrotados. No fim, eles estão se apegando à ideia de que, né, o disco, não sei de quem, tocado ao contrário, transmite mensagens revolucionárias. E o outro diz, mas fulaninho, ninguém toca disco ao contrário. Essa temática do isolamento do intelectual esquerdista é uma coisa patética. Toda a história do PT é a vingança disso aí. Agora nós vamos dominar tudo, nós vamos fazer tudo. Então, o desprezo pelo povo brasileiro é defensivo. É uma reação defensiva que eles têm. Né? Ficaram muito isolados, agora eles querem ser os senhores doutores. E por isso mesmo fizeram a besteira tudo de novo. Dá para entender isso aí, mas, pô, cadê o historiador para escrever essas coisas? A história social psicológica do Brasil é fascinante. Não tem ninguém para se dedicar a isso, meu Deus do céu. Você vê, não tem ninguém para escrever assim, o dedo do Jorge Soros no Brasil. Você vê, Fernando Haddad é uma criatura do Jorge Soros, meu Deus do céu. Ele confessa isso. Então, qual é o plano do Jorge Soros para o Brasil? Ninguém sabe. Ninguém vai estudar. Então, o que eu tenho certeza é o seguinte, o Brasil, ele é o rabo do cachorro. Isso quando ele não é a pulga no rabo do cachorro. O cachorro está no exterior. São forças que estão nos Estados Unidos, na Europa, no Irã, na Venezuela, na Rússia, na China. Então, o que esse pessoal está fazendo no Brasil? Qual é a ação deles aqui? Se nós não temos consciência da ação das grandes potências estrangeiras no Brasil, nós não temos consciência de nada que está nos acontecendo. E é por isso que eu digo que nós ainda teremos problema. Porque a esquerda foi usada por essa gente toda aí. Eu já disse, já demonstrei que a esquerda trabalha para o grande capital sem ter a menor consciência disso. Por quê? A Revolução Cultural, propugnada aí pelo seu Haddad e outros, destrói todos os valores, todos os critérios morais, religiosos, tradicionais, etc, etc. Então só sobra um fator organizador da sociedade, que é a economia. Desse ninguém vai desistir, porque a pessoa tem que comer. Então, na hora que sobrou só a economia, então está tudo na mão dos mega capitalistas. Eles fazem o que quiserem. E os megacapitalistas pagam a esquerda para a esquerda fazer isso. Se não der certo pela esquerda, pô, eles fazem pelo outro lado, pagam o outro lado para o outro lado fazer a mesmíssima coisa. Então, é isso que vai acontecer daqui para dentro. Você vai ver, de repente, os globalistas, tudo fica com conversa conservadora para cima de nós. E tem muita gente que vai cair na conversa. Esses meses todos, esses anos todos, eu ficava sempre assustado. Quando eu tentando mostrar a origem desses males todos, o pessoal respondia assim, não, é a esquerda, é a esquerda. Eu falei, não é a esquerda. Tem um treco maior do que a esquerda. Um treco que comeu a esquerda inteira e a usa porque ele quiser. Este é o problema. Não é propriamente a ideologia do fulano, não é. Inclusive, você considerar que ser comunista é uma ideologia, já expliquei que não é. O comunismo não é uma ideologia. O comunismo tem 50 ideologias, meu Deus do céu. O que ele é um movimento unificado, do qual todo mundo participa. E lá dentro tem ideologia que eles trocam de ideologia como troca de cueca.
Então, o comunismo não é uma ideologia, não é um modelo de sociedade, não é um tipo de economia. Ele é a Dostoiévski viu a coisa certa, ele é um movimento. Um monte de pessoas que estão associadas, trocando umas ideias, fazendo algumas coisas. Né? Então, o comunismo é uma relação humana real, não uma ideia. Né? A ideia é outra coisa, a ideia faz parte da coisa, mas a ideia é um dos instrumentos usados. Né? A unidade do comunismo é a unidade de um movimento, de uma organização. Plural, é claro, mil variantes, mas por isso mesmo que isso é um movimento. Dessa organização fazem parte milhões de facções que só estão unidas contra o inimigo, mas que às vezes se odeiam umas às outras mais do que o inimigo. Já expliquei para vocês que um comunista ele odeia muito menos um capitalista do que alguém que lhe considera um inimigo interno. Trotsky mandou dar uma picaretada. Não, Stalin mandou dar uma picaretada na cabeça de algum banqueiro. Não, mandou dar uma picaretada na cabeça de Trotsky. Né? Quando eles falam de alguém, assim, fascista, etc. Por que eles falam fascista? Tem gente que odeia eles muito mais do que o fascista odeia. Mas é que o fascista veio de dentro deles. O Mussolini saiu de dentro do Partido Socialista. Ele é um traidor interno. Então, esses eles odeiam mais. Né? Os revisionistas, o Kautsky, etc. Então, tem isso. Eles odeiam os seus traidores muito mais do que odeiam seus inimigos. A não ser que o traidor faça uma coisa. Que ele seja explícito. Como Arthur Koestler foi explícito. O que eles conseguiram fazer contra o Arthur Koestler? Nada. Falava mal dele impotentemente. O cara, quanto mais falava mal dele, mais ele vendia livro. Porque ele disse, eu saí dessa porcaria, eu conheço esses caras. E ele escrevia tudo, contando tudo que eles faziam. Eu fiz a mesma coisa. Né? O que eles fizeram contra mim? Falaram mal, continuaram, e daí? Mas eu também falo mal deles, grande porcaria. Mas, o inimigo intelectual usa bala menos do que o inimigo propriamente político. Porque eles sabem que eu não estou disputando cargo com eles, eu não vou tomar o cargo de ninguém. Por mim, eles podem ficar no cargo, apodrecer lá dentro, não ligo. Eu só não quero que eles tenham prestígio intelectual, porque vocês não merecem. A gente tem que tirar o prestígio intelectual, que é a base da autoridade deles. Né? E assim por diante.